Além de já ter sido um dos maiores cantores do Brasil no auge de sua carreira, Latino é um homem poderoso que continua usufruindo de uma vida bastante confortável. Mas você já parou para pensar em como vive esse cantor? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Latino. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira. Nascido em 1973 na cidade do Rio de Janeiro, Roberto de Souza Rocha, mais conhecido pelo seu nome artístico Latino, é um grande cantor pop que em seu auge foi considerado um dos maiores do Brasil. O início de sua vida não foi nada fácil. Quando ainda era adolescente, chegou a ser expulso de casa por seu pai não concordar na época com sua vontade de ser um artista. E meu pai até que um dia se cansou disso, que ele queria que eu fosse militar, que eu fosse alguém na vida, né? Os pais da gente normalmente não tem bola de cristal para saber o que poderia acontecer, mas ele sempre prezou pelo meu bem-estar e numa discussão dessa, ele me expulsou de casa. Mesmo tendo passado muito perrengue, Latino insistiu em seu sonho até que em 1994 batalhou muito e conseguiu um contrato com a gravadora Columbia Records, lançando então seu primeiro disco e estourando com a música Me Leva. Desde então, sua carreira decolou, fazendo muito sucesso com músicas que ficaram conhecidas no país inteiro como Renata, Festa no AP, Kuduro, entre muitas outras. Ao longo de toda a sua trajetória, Latino vendeu mais de 10 milhões de discos e já chegou a ser um dos cantores mais requisitados da época. Atualmente, depois de ter construído uma carreira tão bem sucedida, ele ainda continua trabalhando e desfrutando de uma vida muito confortável e repleta de luxos. Mansão no Rio de Janeiro. Apesar de Latino já ter dito que mora na cidade de São Paulo, para quando ele quiser curtir um clima mais quente, ele pode desfrutar de sua mansão localizada em um condomínio fechado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma das regiões mais nobres da cidade. Em 2018, o cantor abriu as portas de sua residência para uma entrevista que foi postada no canal do Amaury Júnior no YouTube. Na ocasião, o artista mostrou um pouco de sua intimidade e alguns detalhes de sua bela mansão. A sala da casa é bem ampla, possuindo diversos sofás que dividem os ambientes. E observando a decoração, é possível conhecer um pouco de seus gostos pessoais, como a enorme quantidade de rolhas de vinhos que mostra que ele parece gostar muito desse tipo de bebida. O imóvel de 3 andares é tão grande que possui até um elevador para facilitar na locomoção, um mimo que é difícil de encontrar até em mansões milionárias. E para quando ele quiser se divertir com os amigos, ele pode desfrutar de uma estilosa sala de jogos equipada com uma mesa de sinuca. Inclusive, na ocasião, Latino revelou que é apaixonado por pôquer. Já no último andar, existe uma ampla área gourmet com direito até uma banheira de hidromassagem. E não podemos esquecer que no primeiro andar existe uma grande piscina conectada à sauna por uma parede de vidro. E mesmo que não se saiba o preço desse imóvel de Latino, para se ter uma noção, existem mansões na Barra da Tijuca que podem custar facilmente mais de 10 milhões de reais. Carros. Uma das grandes paixões de Latino são seus carros, e quando se trata de investir em bons brinquedinhos, a palavra economizar não faz parte de seu vocabulário. Ao longo de sua carreira, ele já teve diversos automóveis de luxo. Entre os mais luxuosos que ele já teve está uma BMW X6, um SUV com design moderno e robusto. O interior do veículo possui um acabamento de primeira linha, conseguindo
oferecer bastante conforto e segurança, e não é à toa que o preço de um modelo novo pode custar por volta dos R$520 mil. Algumas fontes também já disseram que ele tinha um Cadillac Escalade, um enorme carro ainda mais imponente, que é a mais comum encontrar nos Estados Unidos. Esse gigantesco carro é considerado um dos SUVs mais imponentes do mercado, conseguindo oferecer muito conforto aliado a um motor bastante potente. E não é à toa que para ter um desses no Brasil pode ser necessário desembolsar mais de R$600 mil. Já para quando ele quiser dar um passeio com mais adrenalina, ele pode usar o seu Porsche Panamera, um esportivo feito para quem gosta de velocidade. E esse pequeno carro é capaz de acelerar de 0 a 100 em apenas 3,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 306 km por hora. E é por isso que seu preço é estimado em aproximadamente R$650 mil. Ele também já teve um Mercedes SLS AMG, um super carro luxuoso da Mercedes, que consegue encantar todo amante de carros, principalmente pelo seu charme de abrir as portas para cima. Esse incrível carro é equipado com motor V8, capaz de atingir a velocidade máxima de 317 km por hora. E é claro que seu preço não é nada barato, podendo ultrapassar a bagatela de R$1 milhão. E o carro mais famoso de Latino, sem dúvidas, foi a sua Lamborghini Gallardo amarela, um super carro que ele já foi flagrado várias vezes ostentando pela cidade. Esse supercarro consegue ser ainda mais veloz do que todos os outros, conseguindo atingir a velocidade máxima de 325 km por hora. E o preço para ter essa máquina em sua garagem também deve ter custado na época mais de R$1 milhão. Jatinho. Mesmo que Latino não esteja vivendo atualmente o auge de sua carreira, o cantor ainda continua usufruindo de uma vida bastante luxuosa. Prova disso é que ele continua utilizando jatinhos particulares em sua locomoção. A aeronave usada por ele é do modelo Phenom 300, fabricado pela empresa brasileira Embraer. Trata-se de um jato moderno de pequeno porte e alta performance, sendo bastante moderno. O interior do jatinho é muito sofisticado, podendo transportar até 10 passageiros, oferecendo muito conforto para todos que vão a bordo. E para se ter uma ideia de preço, um desses pode chegar a custar mais de R$40 milhões. Já se a aeronave utilizada por Latino for fretada, o custo do aluguel pode facilmente passar dos R$50 mil, dependendo do destino. Viagens. Quando se trata de aproveitar a vida, podemos dizer que Latino sempre foi referência no assunto. Atualmente, ele continua gastando seu dinheiro desfrutando e ficando hospedado nos melhores hotéis que existem. Dentro do Brasil, por exemplo, ele postou uma foto no Palácio de Tangará, em São Paulo, um local super sofisticado que é considerado o primeiro hotel 6 estrelas do Brasil. E para se ter uma ideia de preço, as diárias lá podem ultrapassar os R$5 mil, mas isso não é nada comparado à sua visitinha ao Azulique em Tulum, no México. Um hotel capaz de oferecer experiências únicas e extraordinárias, com uma arquitetura espetacular e fora do comum, ficando imerso a uma natureza exuberante. E não é à toa que esse hotel se tornou queridinho dos famosos, recebendo celebridades como Anitta, Whindersson Nunes, Gabriel Medina, entre muitos outros. E para o cantor se hospedar, pode ter sido necessário pagar um bom dinheiro. Para se ter uma ideia, dependendo da suíte escolhida, pode chegar a custar mais de R$30 mil. Ele também já postou fotos com amigos em Ibiza, um arquipélago da Espanha situado no mar Mediterrâneo, que é muito conhecido por oferecer muito entretenimento e reunir pessoas do mundo inteiro. E os Estados Unidos é outro país que ele parece gostar muito de viajar, já tendo compartilhado várias vezes seus momentos em Orlando, na Flórida, uma cidade que abriga os melhores e mais famosos do mundo. Um local que, sem dúvidas, Latino pode se divertir muito com todo o entretenimento que existe lá. Relacionamentos.
Latino sempre foi conhecido como um garanhão que sempre viveu rodeado de mulheres, e não é à toa que hoje ele possui 10 filhos com 10 mulheres diferentes. Inclusive, o cantor já contou que teve uma época em que era viciado em sexo e que precisava fazer isso pelo menos 10 vezes por dia. Fiz até tratamento psicológico para diminuir essa minha tara sexual. Porque isso vicia, e é vício mesmo. As pessoas falam que sexo não vicia. Vicia sim. Tava excessivo. Extremo, tipo assim, fora da casinha total, né? Gerou doença, que ele atingisse, virou doença, eu tive que tratar. Entre as belas mulheres que ele já se relacionou estão Jéssica Rodrigues, Mariana Gouveia, Mirella Santos, Fabiana Araújo, Rafaela Ribeiro, Thaís Schmidt, Fernanda Lacerda, Thalita Zampiroli, Aline Riscado. E até um casamento com a Rayane Moraes, que na época foi um dos mais caros do Brasil, chegando a gastar mais de R$1.200.000. Mas sem dúvidas, o seu relacionamento mais famoso foi com a Kelly Key, uma cantora que ele disse ter ajudado a projetar a sua carreira e que no término ele sofreu muito. Aí eu falei, putz, e agora? Fiquei muito mal. Aí essa época foi a pior época da minha vida. É mesmo? Porque aí eu já tava com a carreira extremamente em baixa. A menina que eu tinha ajudado não queria mais ficar comigo. E minha autoestima foi pro saco, né? A paixão dos dois era tão intensa na época que eles chegaram a fazer uma tatuagem do rosto, mas que depois foi retirada. Já não bastava que primeiro que tu ainda amava a mulher. Você ainda gostava dela? Muito, nossa, eu fui muito apaixonado pela Kelly naquela época. Fiquei, mais uma vez, a ver navio. E ela tinha uma tatuagem sua? Tinha, e eu tinha uma dela. Ah, é? É. E já tirou? Tirei, a minha tirei. É? Ela também tirou Mas a dela. a sua você tirou ou escreveu uma outra coisa? Não, eu fiz um fênix, um pássaro Mas em cima. o que era? Era Kelly Key ou tinha um desenho? Não, era o rosto dela, Era o rosto? que é o pior. Pior, né, cara? O meu rosto dela era aqui na canela, o meu era aqui na... Virou uma fênix? Fênix. Que pra quem não sabe é um pássaro que renasce da cinza. Renasce das cinzas. É, cara. Histórias inusitadas. Latino é um cara de personalidade ímpar que possui uma história de vida muito curiosa. Ao longo de sua trajetória, ele passou por momentos muito inusitados, e que algumas dessas coisas só vieram à tona recentemente em entrevistas feitas para canais de podcasts. Ele contou, por exemplo, que já foi humilhado pela Anitta. Aí ela chegou, quando ela falou essa frase, eu fiquei puta. Ela falou assim, he's a old school man. Ele é um cara da velha guarda. Fez muito sucesso lá atrás. E hoje está tentando voltar aí, eu tô tentando fazer algumas coisas aí com ele. Aí eu olhei que o ser humano muda muito, velho. Aí eu fui pro carro, aí fui bolado pro carro, muito bolado. Eu chorei, mano, eu confesso, eu chorei. Fiquei tristão, mano. Em outra ocasião, ele disse que recebeu R$200.000 para posar em uma revista masculina. Cara, eu tava fudido, que eu te falei que eu tava morto igual farofa. Sim. De repente surgiu a oportunidade de botar o Bilal pra fora pra ganhar R$200.000. Eu falei, o quê? Eu boto o Bilal pra fora o tempo todo. Eu faço isso de graça, cara. Ele já contou também que na época que ele morou na rua, chegou a lavar o carro do Edir Macedo. E aí, muito aperto, muita dificuldade. Foi nessa época que eu conheci o Edir Macedo, engraçado sapato do R.R. Soares. Eu tive uma fase com o Edir Macedo. Sério? Pelo menos de 6 meses convivendo ali, debaixo do viaduto do Meia, aquela correria. E aí ele vinha com aquele carro velho dele, eu pedia, seu Di, tu quer que eu te ajude? Aí pegava as caixas de som. O carro dele. Aí nisso ele me dava um troco. E até que já levou uma facada em sua adolescência. É louco demais isso aí, eu era pichador, mano. Eu pichei na Candelária, eu pichei o sino da Candelária. Fiz muita merda, meu. Mas quem te deu uma facada? Os gringos, os porto-riquenhos. Existe uma gangue dos latinos, né? E aí, pô, era gangue de pichadores. Isso na América, né? Tu imagina. Mas antes aqui, mas antes de eu ir pra lá, eu já pichava aqui, velho. Eu queria ficar famoso no piche. Como é que era teu nome? Você é tipo um Banksy. Um Bankster, exatamente. Como é que era teu nome no piche? Não, vou falar não. Fortuna. Com uma carreira de quase 30 anos, já tendo sido um dos cantores mais famosos do Brasil, é fato que Latino já ganhou muito dinheiro durante todos esses anos. Para se ter uma ideia, ele já contou que ganhou muito dinheiro na década de 90, mas que acabou perdendo tudo. Eu ganhei muito dinheiro, mas assim, muito dinheiro, de 92 a 96, eu ganhei muito dinheiro.
Foi assim, milhões. É depois disso, é depois dessa Sim, desse disco. convenção. Não, Tá. tudo, muito. Eu gravei na gringa, gravei um disco no México, enfim. Muito sucesso, muito dinheiro, consequentemente, muitas mulheres, muitos shows e muitos filhos. É. Eu era muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, Explodiu. fiz muita merda e me viciei, cara. Me viciei em corrida de cavalo. Como assim, cara? Fiquei quê? viciado, perdi tudo. Tá brincando? Dá pra perder muito dinheiro com corrida de cavalo? Cara, por baixo, eu perdi uns 30 milhões. E mesmo apesar de ter perdido a enorme quantia de 30 milhões com seu vício em apostas esportivas, ele conseguiu dar a volta por cima e contou que posteriormente, em outra fase da sua carreira, ele teve outros sucessos de maior projeção que provavelmente devem lhe ter rendido ainda mais dinheiro. Atualmente, mesmo que não esteja em sua melhor fase, Latino ainda é um cantor conhecido nacionalmente e que consegue cobrar um alto cachê por seus shows. Segundo algumas fontes, o valor para contratá-lo gira em torno de R$80 mil, uma quantia bastante modesta, e se levarmos em conta que ele faz diversos shows no mês, o seu rendimento mensal deve ser bem alto. E Latino ainda possui outras fontes de renda que lhe geram bom dinheiro, como o seu trabalho como garoto propaganda, já tendo feito comerciais para grandes marcas, além de toda a renda que ele pode receber com direitos autorais de suas músicas e a receita gerada na internet por plataformas como YouTube, Deezer, Apple Music e Spotify. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor da fortuna de Latino, com uma carreira de tanto sucesso, é bem provável que ele tenha hoje um patrimônio multimilionário.